Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Fala Sério Pastor, uma boa noite para você. Estamos começando uma live muito interessante, uma live especial. Eu espero que o Espírito Santo possa falar ao seu coração hoje. É a primeira vez que eu faço uma live sozinho aqui no canal. E eu tentei me esmerar, não é? Contei com a colaboração do meu amigo Tanabe para fazer essa arte maravilhosa que vocês estão vendo aí. Ele é uma pessoa assim espetacular. O Tanabe, ele tem um dom de Deus para fazer assim materiais de excelente qualidade nessa área visual, tá? Você pode inclusive fazer contato com ele caso você tenha desejo de ter um trabalho assim mais sofisticado, com a qualidade melhor. Então, eu fico muito feliz que você está aqui. Eu geralmente, como falei, estou em companhia sempre de alguém, do pastor Michelson Borges, Sérgio Monteiro, Adriano Cecílio, Gilberto Tais e outros amigos que sempre fazem live comigo. Mas hoje eu resolvi fazer essa live aqui sozinho, estou iniciando esta jornada nova e quem sabe a gente não inaugura aqui no canal Fala Sério Pastor momentos assim. Eu estava pensando aqui comigo de escolher uma vez a cada 15 dias, quem sabe uma vez por semana ou uma vez no mês, não sei ainda, de fazer uma live tirando as suas dúvidas. Eu vou entrar ao vivo, por exemplo, e você vai colocando ali no chat a sua pergunta, né, colocar a sua dúvida e a gente vai responder aqui ao vivo, Fala Sério Pastor ao vivo. Então, é uma possibilidade, nós vamos avaliar, nós vamos analisar se é possível a gente fazer assim. Mas hoje, começando, eu já estou com um tema pronto, um tema aqui que eu preparei. Por isso eu vou interagir muito pouco aqui no chat. A gente vai, na verdade, transmitir o conteúdo. Mas eu queria que você convidasse os seus amigos para assistirem, tá bom? Convide os seus amigos, diga, olha, eu quero que você participe dessa live com o pastor Eleazar, que você observe esse conteúdo. Eu talvez engateando aí aqui nesta live, ainda pode acontecer uma falha, né? Alguma coisinha aqui, eu não estou acostumado, mas eu espero que dê tudo certo. Eu ensaiei bastante, eu treinei muito para fazer a live sem cometer erros. Eu sempre gosto, gente, de trazer o melhor. Se é para fazer um conteúdo, que seja o melhor. Se é para fazer uma live, que seja melhor. Se é para apresentar uma imagem, que seja melhor. Por quê? Porque Deus merece o melhor. Porque você que me acompanha, que está do lado de lá da telinha, não é? Merece o melhor. Então, por isso que a gente está sempre com um conteúdo que seja relevante, tá bom? Então, copia este link aí, manda para os seus amigos, enquanto eu vou soltar aqui a vinheta. Então você já copia, já manda para os seus amigos, olha, vamos participar aqui da live com o pastor Eleazar, ele vai falar sobre os críticos da internet. Como assim? Então fica com a gente aí até o final, tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Muito bem, estamos aqui de volta. E nós vamos falar então deste assunto que é um assunto muito importante, um assunto bastante relevante mesmo. Haja vista nos últimos dias aí, nós temos visto na internet, no WhatsApp, né, nas redes sociais em geral, algumas pessoas, né, criticando. Esse vídeo tem um público assim, ele é direcionado a um público mais específico, né, os adventistas do sétimo dia. Entretanto, é lógico, é óbvio que as mensagens que nós vamos abordar aqui no nosso canal podem ser tranquilamente aproveitadas por qualquer pessoa de qualquer denominação. Por quê? Porque os princípios que nós vamos apontar aqui, eles são universais. Né? Nós vamos falar sobre essa questão da crítica, do falar mal, não é? Os críticos da internet, esse é o título da nossa live. E eu pensei muito na seleção de textos que eu iria utilizar aqui. Por quê? Porque numa live, na verdade num vídeo que eu fiz antes, já tem alguns dias aí, talvez meses, eu fiz um vídeo sobre o problema do falar mal. Eu li o texto da Bíblia, onde fala sobre essa questão, nós não devemos estar falando mal uns dos outros e tal. E alguém me questionou assim, ué pastor, mas não é isso que esse vídeo seu está fazendo? Eu, como assim? Você não está falando mal de quem fala mal? E eu parei para pensar, mas eu disse, não, eu não estou falando mal de quem fala mal, eu estou alertando aquele que fala mal para que ele pare de falar mal.
Porque se ninguém fizer o alerta, ele nunca vai parar. Então uma coisa é você falar mal de quem fala mal, outra coisa é você alertar aquele que está falando mal para que ele não faça mais isso. Então o vídeo de hoje não é criticar quem critica, é alertar aquele que critica para que ele não faça isso. E o segundo objetivo do vídeo hoje é falar para você que talvez não seja aquele que produz um conteúdo de crítica, não é, que faz um conteúdo e coloca na internet criticando o pastor, criticando a associação, criticando o membro da igreja. Não, você não faz isso, mas às vezes recebe no seu WhatsApp, recebe no seu Facebook e compartilha. Então, quando nós compartilhamos, nós compactuamos com esse erro. Então, o meu objetivo também com esta live é alertar você. Quando você receber um conteúdo, não é? Esses dias, essa semana passada, eu recebi, acho que foi semana passada, eu recebi um link no meu WhatsApp, onde uma pessoa dizia, olha, compartilha esta mensagem com todos os seus amigos. Eu sempre procuro ver, né, o que é para eu poder compartilhar ou não. E quando eu abri, era um texto enorme, fazendo críticas, citando nomes de pessoas e criticando líderes da igreja e tal. E eu disse, mas por que eu vou compartilhar isso? Ao eu compartilhar isso, quem eu estarei ajudando? A obra de Deus vai ser abençoada como quando eu compartilhar isso daqui? Então, é algo para a gente refletir. Eu tenho um texto aqui que eu imprimi, eu não tenho o livro impresso, é uma meditação da década de 60, se não me falha a memória. E eu queria começar fazendo a avaliação desse texto e logo em seguida eu vou mostrar um texto muito interessante. Eu pensei muito em colocar no final esse texto, mas depois eu disse, algumas pessoas elas não assistem a live até o final, então eu vou colocar logo no início, porque aí você não perde esse texto que eu achei assim extremamente importante. Na visão que a senhora White teve de um determinado assunto, ela era justamente sobre essa questão da crítica, da censura, enfim. Ela viu um grupo de pessoas reunidas em um determinado ambiente e um se levantou após o outro falando, criticando o seu irmão, criticando a organização. E cada um tinha algo a dizer, algo a contribuir, algo para falar. E aí então, de repente, alguém com muita autoridade, ela diz, era o próprio Senhor Jesus Cristo, estava presente. E ele então falou, não julgueis para que não sejais julgados. Ela diz assim, o próprio Cristo estava presente. E aí então, ele se levanta, diz assim, olha, finalmente o visitante celestial ergueu-se. Tão dominados estavam os presentes em criticar os seus irmãos, que foi com relutância que lhe deram a oportunidade de falar. Mas é interessante, que é assim mesmo que nós agimos. É quando nós começamos, nos absorvemos em falar mal, quando nós estamos tão focados em criticar, nós pouco percebemos a relevância da presença de Cristo e não deixamos ele falar, não é? E ela diz aqui, olha, que eles quase não deixam ele falar. Ele declarou que o espírito de crítica, de julgar os outros, era uma fonte de fraqueza da igreja hoje. Qual é a fonte de fraqueza da igreja? O que enfraquece a igreja nos nossos dias? Espírito de crítica. Julgar os outros. Coisas são ditas que nunca deveriam ser proferidas. Percebeu? Coisas são ditas que nunca deveriam ser proferidas. Todos quantos, por palavra da boca, colocam uma obstrução no caminho de um companheiro cristão, têm contas a prestar a Deus. Uou! Tem contas a prestar a Deus. Está vendo aí? Que terrível. Pessoas que começam a espalhar a crítica, induzindo seus companheiros a um caminho similar, têm contas para prestar a Deus. Então é algo muito sério. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É um assunto realmente muito importante, não é? Eu li esta visão que a senhora White teve. Foi uma visão, ela estava assim, sem muito sono. Ela disse que estava ali com uma insônia e de repente Deus começou a mostrar a ela esta visão, estas cenas, né, de pessoas ali se colocando numa posição de crítico, de julgador mesmo dos seus companheiros, dos seus irmãos. Tá?
Bom, eu prometi a vocês que eu ia colocar um texto muito interessante e talvez eu colocasse no final, no início, mas resolvi colocar logo no início para que você pudesse ver. Então, eu vou colocar esse texto agora. Aproveito para cumprimentar aqui os meus amigos que estão online aí, comentando. Uma boa noite para vocês. Eu estou muito feliz. Continue compartilhando, deixe o like aí nesse vídeo, porque assim esse vídeo vai alcançando relevância aí no YouTube. Ora, por que eu estou pedindo para compartilhar? Bom, porque assim, quando a gente faz alguma coisa boa, quando a gente produz um material bom, a gente envia para um amigo e parece que tem um nível de amplitude ali que às vezes não é tão elevado. Agora, basta um vídeo falando assim, olha, veja o que aconteceu na igreja tal, veja o que o pastor fez, veja o que aconteceu. Ah, esses vídeos assim parecem que eles se espalham como penas ao ar, né? Então, eu peço a você que compartilhe. O que é bom precisa ser compartilhado, tá bom? Então vamos lá, o texto que eu mencionei, o texto é esse aqui, olha, vamos ler aqui. Aqueles que nunca experimentaram, quem? Aqueles que nunca experimentaram a contrição de uma completa entrega a Cristo. Prestou atenção? Quem nunca experimentou uma entrega total ao Senhor Jesus Cristo, não manifestam em sua vida a suavizadora influência do amor do Salvador. Representam mal o brando cortês espírito do Evangelho e ferem almas preciosas por quem Cristo morreu. Agora essa parte que eu destaquei aqui eu acho extremamente relevante. Preste muita atenção. Segundo a figura empregada por nosso Salvador, aquele que condescende com o espírito de censura é culpado de um pecado maior do que aquele a quem acusa. Entendeu? Aquele que condescende com o espírito de censura é culpado diante de Deus. Ele é culpado de um pecado maior do que aquele a quem acusa. Mas por quê, pastor? Pois não somente comete o mesmo pecado, como acrescenta ao mesmo presunção e espírito de crítica. Entendeu? Diante do Senhor Deus, aquela pessoa que comete o pecado de espalhar, de falar mal, de falar dos seus irmãos, está cometendo um pecado maior do que aquele a quem ele acusou. Então isso é terrível, e aí você já começa a quem sabe, me questionar, como alguns já me questionaram. Eu converso com diversas pessoas e eu já vi alguns irmãos, né, chegarem, mas pastor, e o que a gente deve fazer, pastor? Porque o que está errado a gente não deve tentar corrigir. O que diz a Bíblia? A Bíblia diz que nós devemos ir à pessoa. Mateus capítulo 18. Sim, pastor, e quando a gente vai à pessoa e não resolve? Legal, aí a Bíblia diz que você deve levar testemunhas. Ah, pastor, eu já fui, já levei 2 testemunhas, levei lá, conversei e não deu jeito, pastor. E aí então você deve levar o caso à igreja. Pastor, eu já fui, já levei as testemunhas, já levei o caso para a igreja e mesmo assim, pastor, não resolveu. Então agora eu vou para a internet. Bom, essa parte não está no texto bíblico. O texto bíblico não diz que quando você chegar nesse nível de levar à igreja, então se não resolveu com a igreja, então leva para a internet. Pastor, porque na época da Bíblia não tinha internet. Bom, mas existia outros meios. A Bíblia não diz assim, se você foi à igreja, você foi ao seu irmão, você levou testemunhas, você foi à igreja e não resolveu, então fale para todo mundo o assunto. Seria o equivalente, talvez, hoje a jogar na internet, mas a Bíblia não fala isso. Então o que eu vou fazer, pastor? Ora, confia nele. Confia nele. Existe um Deus nos céus. Mas, pastor, eu fui, quem sabe, injustiçado. Certo. Erros podem acontecer? Podem. Eu, como pastor, já cometi erros? Mas é claro, lógico que já cometi, e muitos. E ainda vou cometer na minha jornada como pastor. Mas sabe por quê? Porque eu não sou infalível. E eu já tive o desprazer de olhar para mim e dizer, puxa, por que eu fiz isso? Eu errei. E irmãos chegar para mim e dizer, pastor, nisso aqui você errou. Bom, eu reconheci meu erro. Ah, pastor, mas já aconteceu o caso de a pessoa não reconhecer o seu erro. Entrega a quem pode resolver. Ir à internet, falar, jogar por ventilador, não vai resolver.
Ao contrário, vai trazer opróbrio. E algumas pessoas já argumentaram comigo da seguinte maneira. Veja, pastor, mas Jesus fez isso. João Batista também fez isso. Porque Jesus, ele chamou os fariseus ali de hipócritas. É verdade. Jesus chamou os fariseus de hipócritas. E João Batista mostrou o erro também de Herodes. É verdade. Só tem duas coisas que eu queria dizer para quem tem esse tipo de pensamento. Primeiro, você não é Jesus. Então, nós não estamos na posição do mestre. E por que eu estou dizendo isso? É muito fácil a gente dizer assim, olha, eu fiz o que a Bíblia diz, porque Jesus fez também, então eu também tenho o direito de fazer. Calma. No livro Desejar Todas as Nações, se não me falha a memória, Ellen White, ela comentando sobre esse momento em que Jesus chega para os fariseus, saduceus, e chama eles de hipócritas, sepulcros caiados, não é? Tira a trave do teu olho, você falando do seu irmão, mas você é pior. Então, primeiro, Jesus tinha autoridade que nós não temos para falar, porque ele era Deus e conhecia os corações, e nós não temos esse privilégio. A Bíblia diz isso, que Cristo conhecendo os corações deles. Nós não conhecemos o coração de ninguém. Então, nosso julgamento pode ser precipitado, e Cristo nunca fez um julgamento precipitado. Primeiro ponto. Segundo ponto, no livro Desejar Todas as Nações, Ellen White diz que as palavras de Cristo, quando eram proferidas, hipócritas, sepulcros caiados, ela diz que Cristo, quando falava isso, a sua voz embargava com as lágrimas. Ele não falava, a gente imagina Jesus lá gritando, seus hipócritas, seus sepulcros caiados, vocês estão fazendo errado. A gente imagina Jesus assim, brabo. Ao contrário, ela diz que Cristo falava isso com choro em sua voz. Ele falava, mas a voz começava a embargar com as lágrimas, porque era amor demais, mesmo por aqueles que estavam errando. Ele não conseguia falar uma palavra firme sem ser mesclada com o amor. Então ele sempre falava com a voz embargada com as lágrimas. Nós não temos esse patamar, nós não estamos nesse nível. Por isso, não poderemos nunca nos igualar ao Senhor Jesus nesse sentido de conhecer os corações, de saber o que as pessoas estão pensando. E é por isso que é sempre um perigo nos colocarmos nesta posição achando que nós estamos fazendo o que Cristo fez. Vamos analisar outros textos sobre este assunto, sobre esta temática? Enquanto o espírito de crítica e de suspeita não for banido do coração, o Senhor não pode realizar seu anelo para a igreja, abrir o caminho para o estabelecimento de novas escolas, não é? Enquanto não houver unidade, ele não moverá aqueles a quem confiou recursos e aptidões para o progresso dessa obra. Está falando aqui de construção de escolas, enfim, mas o que eu destaco aqui é o Senhor não pode realizar seu anelo para a igreja enquanto não houver o quê? Unidade. Outro texto que eu acho muito interessante é esse aqui, olha. Tudo quanto incide a crítica menos generosa, preste muita atenção, a disposição para notar e expor todo defeito e erro, ou erro, não é? É mal. Tudo aquilo que incide uma crítica menos generosa, a disposição para notar, descobrir e expor os erros das pessoas, isso é mal. Isso fomenta desconfiança e suspeita, as quais são contrárias ao caráter de Cristo e prejudicais ao espírito que nelas se exercita. Olha, então a crítica é contrário ao caráter de Cristo. Logo, eu não posso dizer que aquilo que Cristo fez é similar a chegar hoje, descobrir erros e jogar na internet. Até porque, quando nós colocamos, por exemplo, um assunto na internet, nós colocamos para todos verem. Não é só as pessoas da igreja que vão ver. Não é que às vezes a gente pode dizer assim, mas Jesus fez. Mas eu nunca vi Jesus, por exemplo, falar dos fariseus, chamando os romanos. Os romanos, vem cá. Olha, esses fariseus são isso e aquilo outro. Jesus nunca expôs para os ímpios, para os pagãos, para aqueles, os fenícios, os romanos, as pessoas de outros povos lá, os problemas da sua liderança, ele falava ali internamente. Então, usar o exemplo de Cristo não encaixa com algumas atitudes hoje de, por exemplo, jogar na internet. Porque quando você coloca na internet, você expôs para todo mundo. E ela diz assim mais, olha,
Os que se empenham nessa obra, de criticar, não é? De falar mal, os que se empenham nessa obra apartam-se gradualmente do espírito do cristianismo. Triste, não é? Quero ler mais um texto com vocês, e diz o seguinte: ao procurarmos corrigir os erros de um irmão, isso aqui é muito importante, porque alguém pode entender o meu vídeo e dizer assim, não, o pastor disse que não é pra gente criticar, não, então não podemos, se a gente vir alguma coisa errada, tem que deixar lá o errado acontecer. Não, não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que é o propósito dessa live, que você não deva corrigir o seu irmão. Eu aceito a correção quando eu erro, e eu acredito que nós, como cristãos, devemos sim amparar e mostrar o erro de alguém, caso esteja cometendo um erro. Mas olha o que diz o texto. Ao procurarmos corrigir os erros de um irmão, isso deve acontecer, o Espírito de Cristo nos levará a resguardá-lo quanto possível até da crítica dos próprios irmãos. Quanto mais da censura do mundo incrédulo. O que o texto está dizendo aqui, pastor? Bem simples. Quando eu vou corrigir um irmão, quando o irmão fez alguma coisa errada, o Espírito Santo, se ele estiver agindo na minha vida, ele vai fazer com que eu procure resguardar aquele irmão o máximo possível da própria igreja, dos próprios irmãos. Eu não devo tratar o assunto de maneira a expor dentro da própria comunidade onde ele está inserido. Quanto mais, ou seja, muito mais absurdo que o assunto dele seja levado ao mundo incrédulo. Percebeu? E quantas vezes, como pastor, eu já tratei de diversos casos, muitos casos particulares. Irmãos nossos que chegavam para mim e falavam, pastor, eu estou passando por um problema, eu e minha família, minha esposa, não sei, alguma pessoa da minha casa está passando por uma certa dificuldade e contam dos seus problemas, falam dos seus problemas, e o que eu faço? Eu vou lá expor? Vou levar o assunto para a igreja, vou levar o assunto para botar na internet, para todo mundo saber? Mas é claro que não. A gente tenta resolver o problema ali, ajudar aquele irmão que precisa. Se ele procurou minha ajuda, é porque ele precisa. Então, quando eu noto um erro em alguém que eu quero ajudar, eu vou procurar resguardá-lo dos irmãos da igreja, né, da comunidade, para ajudar ele, mas, sob hipótese alguma, pensar na possibilidade de levar esse assunto para o mundo incrédulo. E diz mais, nós mesmos somos falíveis e necessitamos da piedade e do perdão de Cristo. E da mesma maneira que desejamos que nos trate, pede-nos que nos tratemos uns aos outros. Da mesma maneira que a gente quer que Deus trate conosco, né, com a gente também deve tratar o outro da mesma forma. Isso é muito relevante, porque na oração do Pai Nosso é exatamente o que nós pedimos a Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma forma como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos ofenderam. Então não é um pedido simples. Eu estou pedindo a Deus, olha, Senhor, me perdoe, me trate da mesma forma como eu trato o meu irmão. É isso que Jesus está dizendo na oração do Pai Nosso. Isso é relevante, isso deveria falar à nossa mente, ao nosso coração. Vamos ler mais um texto? Coisa alguma áspera, azeda, crítica, insolente é de Cristo, mas procede de Satanás. Olha, coisa alguma áspera, azeda, crítica, insolente é de Cristo. Nada de aspereza, né? Uma coisa azeda, uma crítica insolente, isso não pertence a Cristo. Não é de Cristo. Mas procede de Satanás. Então, é grave. É grave. E às vezes a gente julga que está fazendo um trabalho de Deus. Não, vou expor aqui, pastor, que é para a comunidade perceber os erros e para que a igreja possa mudar, para que a igreja possa ser transformada, para que a igreja possa ser ajudada. Não vem de Cristo, vem de Satanás. Então, esquece, esse não é o caminho. Esse não é o caminho, essa não é a maneira adequada. Mas um texto diz assim, os olhos de Deus que tudo veem, notam os defeitos de todos e a paixão dominante de cada qual. Contudo, tem paciência com os nossos erros e compadece-se de nossa fraqueza.
Ele ordena ao seu povo que nutra o mesmo espírito de ternura e paciência. Veja, ele ordena ao seu povo que nutra o mesmo espírito de ternura e paciência. E agora vem uma parte muito interessante. Os cristãos verdadeiros, não é qualquer um não é aquele mais ou menos, o cristão verdadeiro. Os cristãos verdadeiros não não exultarão, se alegrarão, tá? Os cristãos verdadeiros não exultarão em expor as faltas e deficiências dos outros. Eles não ficam felizes, eles não ficam satisfeitos. Não é prazeroso. Eles não sentem, vamos fazer uma live aqui agora que é para mostrar o defeito do irmão A, do irmão B, do pastor A, do pastor B. Não. Eles não exultarão com isso. E diz mais, afastar-se-ão da vileza e deformidade para fixar a mente naquilo que é atraente e amável. E ela finaliza dizendo, para o cristão, todo ato de crítica, percebeu? Todo ato de crítica, toda palavra de censura ou condenação são penosos. Não dá satisfação, não dá alegria, não traz paz ao espírito. São penosos. O que, pastor, que é penoso? Todo ato de crítica, toda palavra de censura. O cristão, ele não sente prazer nisso, ele não sente alegria nisso. Aquele que olha muitas vezes para a cruz do Calvário, aquele que olha muitas vezes para a cruz lá no Calvário, lembrando-se de que seus pecados para ali levaram o Salvador, nunca buscará calcular a extensão de sua culpa em comparação com a dos outros. Eu fico impressionado que estava Jesus ali pendurado na cruz, sendo acusado falsamente por um grupo de pessoas que eram líderes judeus, que erraram, que crucificaram o mestre. E Jesus, conhecendo o coração de todos eles, poderia da cruz mesmo e expor o pecado de todo mundo. Olha, estou aqui sendo crucificado, sendo injustiçado, mas deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Tá vendo lá, aquele ali, ó, Anás, fez isso. Caifás, ele é viciado nisso, faz aquilo outro, fez aquilo escondido. Tá vendo aquele outro lá? Aquele soldado ali fez isso. Todos eles aí são tudo pecadores. Eles fazem tudo errado. Não. Até no momento final da maior injustiça cometida na face da terra, a maior injustiça cometida na face da terra, nenhuma outra injustiça se igualará a que foi feita a Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nenhuma outra. A maior injustiça feita a ele, a maior injustiça feita na face da terra, recebeu o perdão. Porque no momento em que Cristo está pendurado na cruz, a única coisa que ele diz é: Pai, por favor, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Poderia ter exposto o erro de todo mundo ali. Poderia falar do pecado de cada um. No momento em que a mulher que é apanhada em adultério vem, Jesus, ele começa a escrever com o dedo no chão. Alguns sugerem que fossem os pecados dos que ali estavam, mas nós não temos nada escrito acerca disso. Mesmo assim, se foi isso, ele não apontou nomes, apenas escreveu. Jesus poderia muito bem se levantar e dizer: peraí, vocês estão trazendo essa mulher aqui porque ela foi apanhada em adultério? Ah, é. Primeiro eu quero falar o nome do rapaz que estava com ela, que não está aqui. Cadê? O nome é fulano de tal, viu, pessoal? Pode trazer ele aqui junto. Fulano de tal é o nome do indivíduo que estava com ela e que escapou propositalmente. Pois traga ele aqui. E você aí, você que está com a pedra aí na frente, vem cá. O nome desse daqui é fulano. Fez isso, ainda essa semana, viu? Cometeu esse pecado. O de lá, você, fez isso. Não, ele simplesmente diz: olha, aquele que não tem pecado, pode jogar uma pedra nela. Todo mundo tem pecado, largou a sua pedra e foi cada um para sua casa. É claro que Jesus não passou a mão sobre o pecado dela, mas disse para ela: ninguém te condenou? Não, ninguém, Senhor. Eu também não condeno você, não. Agora vá e não peques mais. Jesus não está fazendo apologia que o que ela fez estava certo, que está tudo bonitinho, está tudo certinho. Ele diz a ela: não peques mais. Não erre outra vez. Mas na oportunidade que ele teve para expor os pecados, quem sabe, daquela liderança que estava ali, ele se calou.
O texto continua dizendo assim: não se considerará aquele... Eu vou ler do começo outra vez para a gente contextualizar, que às vezes a gente se perde aqui na leitura, não é? Aquele que olha muitas vezes para a cruz do Calvário, lembrando-se de que seus pecados para ali levar o Salvador, nunca buscará calcular a extensão de sua culpa em comparação com a dos outros, né? De outras pessoas. Não se considerará como juiz para acusar os outros. Não haverá espírito de crítica ou exaltação do próprio eu por parte daqueles que andam à sombra da cruz do Calvário. Você não vai encontrar espírito de crítica e nem exaltação do próprio eu por parte daqueles que estão andando à sombra da cruz do Calvário. Então, quando se encontra pessoas criticando, falando mal da organização, falando mal da igreja, falando mal de um pastor, falando mal do irmão, falando mal do... Não importa de quem seja, esta pessoa tem andado longe da sombra da cruz do Calvário. A sombra da cruz do Calvário não está agindo na vida desta pessoa. Isso é triste e nós temos que refletir nisso. Precisamos refletir nisso. Olha esse outro texto. Vós que vos tendes estado a educar a vós mesmos e aos outros no espírito da crítica e acusação, lembrai-vos. O que é para lembrar? De que estáis imitando o exemplo de Satanás. Ele é o acusador dos irmãos. Vós que tendes os educado a vós mesmos no caminho da crítica, né? Nesse mundo terrível da crítica, e também ensinado a outros a andar no mesmo caminho, lembrai-vos de que estáis imitando o exemplo de Satanás. Portanto, não compare com Jesus Cristo, não compare com um profeta do Senhor, que no passado corrigiu erros, de que foi firme em apontar alguma deformidade que precisava de conserto, ao que se faz hoje, ao que alguns têm feito hoje, né, falando ali de um para outro, né, cochichando, falando para um irmão, falando para outro, espalhando a discórdia na igreja, ou quem sabe indo para a internet e jogando, vou botar aqui na internet que é para todo mundo saber. Esse espírito não é o de Cristo. Mais um texto. Esse texto é muito interessante porque fala de pessoas que têm capacidade intelectual, são pessoas inteligentes que poderiam estar contribuindo com a igreja e acabam não fazendo porque entregam-se justamente a esse problema que nós estamos trabalhando aqui. Olha o que diz o texto. Havia alguns que tinham capacidade de ajudar a igreja, mas precisavam primeiro pôr em ordem o próprio coração. O texto aqui, na verdade, ele vai falar sobre pessoas que são muito radicais, que estavam colocando um peso grande na igreja. Mas o princípio que eu quero extrair é o mesmo, não é? Porque alguns são muito radicais, outros são até liberais, mas têm o mesmo problema. São inteligentes, poderiam ajudar a igreja, mas estão com o espírito da crítica. E não importa se é para ser radical, ou se é para ser liberal, ou se é para ser equilibrado, não, porque uma pessoa equilibrada nunca vai estar nesses polos aí de crítica, não é? Mas o problema aqui é a crítica, é o que vai fazer com que eles não sejam usados pelo Espírito do Senhor. Alguns tinham introduzido falsos testes e feito de suas próprias ideias e noções o critério, exagerando questões de pouca importância e tornando-as o teste da comunhão cristã e atando sobre outros fardos pesados. Assim, se insinuaram um espírito de crítica, censura e dissensão, o que se tornou grande dano para a igreja. E sabe o que aconteceu? E foi dada aos descrentes a impressão de que os adventistas observadores do sábado eram um grupo de fanáticos extremistas e que a sua fé singular os tornava descorteses e mesmo de caráter não cristão. Mas é isso que passa. Essa impressão que passa para o mundo não adventista, não é? Uma pessoa não adventista, ela chega e ela encontra um vídeo na internet, né, de qualquer pessoa que seja, falando mal da igreja, da própria igreja, falando mal de um pastor, falando mal de um administrador da igreja. O não cristão ou não adventista, não é, um ateu, por exemplo, ou um evangélico, um católico, uma pessoa de qualquer outra denominação vai olhar e dizer assim: por que eu vou me tornar adventista se nessa igreja tem tanto problema? Então eu não vou para essa igreja.
Percebe como é perigoso esse tipo de abordagem? Percebe como a gente acaba colocando ferramentas na mão dos inimigos? Satanás não precisa da ajuda dos filhos de Deus para fazer a sua obra, não. Se nós somos da luz, nós não podemos ajudar as trevas. Se nós somos servos de Deus, não podemos colocar armas na mão de Satanás para falar contra a gente mesmo. É o famoso fogo amigo. Quando nós colocamos armas, ferramentas nas mãos do inimigo, ele usa contra nós mesmos. E aí depois a gente vê, talvez aí, vídeos de inimigos da igreja, inimigos da nossa fé, usando destes argumentos, usando destas falas para criticar a própria igreja. Por quê? Porque pessoas que às vezes veem um erro local. Quantas vezes eu já vi isso? Às vezes uma pessoa errou, um membro da igreja errou. E aí um indivíduo ele pega aquela fala ali, recorta, monta um vídeo e bota na internet. Veja a posição da igreja adventista. Às vezes não é nem a posição da igreja, foi uma pessoa que cometeu um erro. Você quer ver um exemplo disso? Quer ver um exemplo disso? Quando eu estava na Bahia, como pastor na Bahia, eu era líder de liberdade religiosa. Eu fui líder de liberdade religiosa na missão onde eu era pastor. Eu era departamental de liberdade religiosa. E teve um encontro na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Foi um encontro para se falar da liberdade religiosa. E eu, como líder de liberdade religiosa, estive presente. Bem como lideranças de várias outras igrejas, certo? Inclusive lideranças de igrejas afro, né, descendentes, né, religiões de matrizes africanas. E ali, num determinado momento, cada um falou, eu estava lá só assistindo, outros também estavam lá só assistindo, um professor universitário falou, um advogado foi lá e falou, uma doutora que tinha vindo de Salvador também se posicionou, inclusive ela é adventista, a doutora, acho que é Maíra o nome dela, fez uma palestra fantástica sobre a questão da liberdade religiosa e como nós queremos ter o direito de expressar a nossa religião. Então, por exemplo, eu sou adventista e eu gostaria que a minha fé fosse respeitada. Eu quero ter o direito, por exemplo, da prestação alternativa, que é prevista por lei. Quando eu quero fazer uma prova e essa prova cai no sábado, por lei, hoje, nos é garantido. Mas é por quê? Por causa de discussões assim, né, de liberdade religiosa. Olha, a minha fé, a minha liberdade de consciência, isso é inviolável. Então eu preciso que a escola me forneça a prestação alternativa. E aí a escola, por lei, tem que me ver um outro dia para fazer a minha prova. Então era um assunto assim, nós estávamos falando sobre diversos temas relacionados à religião. E assim, olha, eu não sou de uma religião de matriz africana. Mas do mesmo jeito como eu quero ser respeitado sendo adventista do sétimo dia, e eu quero ser respeitado na minha fé de guardar o sábado, quando eu guardo o sábado eu quero que me respeitem, eu respeito também a fé do outro. Mesmo que eu não concorde com as suas práticas, mesmo que eu não concorde com a sua doutrina, com as suas ideias, eu tenho que respeitar. Então eu defendo o direito que qualquer pessoa tem de exercer a fé que ela queira. Eu não posso simplesmente dizer, não, a minha religião é a melhor, é a mais certa e só a minha que tem que prevalecer. Não. Eu quero que eu, como adventista, tenha o direito de ser respeitado. E o meu irmão, que não é adventista, que ele quer ser de uma religião, seja ela qual for, de matriz africana, evangélica, católica, que ele exerça, que ele tenha a liberdade de exercer a sua fé. É a fé dele. Ok. E era sobre isso que a reunião estava tratando. No final, reuniram-se todos os líderes de várias religiões que estavam ali. Era a Ordem dos Advogados do Brasil. Não tinha nada a ver com ecumenismo, não era uma reunião de religiosos para falar, para assinar documentos sobre liberdade de religiosos, nada disso. Foi para tratar do assunto da liberdade de expressão, da religião de cada pessoa. Tiramos uma foto, isso foi parar na internet. Aí uma pessoa mal intencionada, o que fez? Recortou a minha foto e aí colocou assim, pastor adventista está envolvido com a macumba. Desse jeito ele colocou, ele nem sabe o que foi tratado lá. E em movimento ecumênico, pastor adventista se envolve com a macumba e apoia movimentos assim. Quer dizer, a pessoa não sabe o que foi tratado, não sabe o contexto da foto, não entende o que estava ali, mas o desejo de criticar é tão grande que ele aproveita-se de qualquer oportunidade
para falar mal, para criticar. E vez por outra nós vemos vídeos assim, não é? Matérias assim, sensacionalistas. Eu já fui vítima disso. Por isso eu digo a você, cuidado. Quero ler mais um texto com vocês. Se Satanás consegue incitar críticas entre alguém do professo povo de Deus, se ele consegue incitar a crítica no professo povo de Deus, então elas são comunicadas como fermento de um para o outro. Fermento que leveda a massa toda. Então, quando a crítica chega para um, de repente se espalha rapidamente para outros. Não deis acolhida ao espírito da crítica, pois é a ciência de Satanás. O espírito da crítica é o quê? É a ciência de Satanás. Aceitai-o e inveja, ciúme e mais suspeitas um do outro seguirão. Quando você aceita o espírito de crítica, aí vem o pacote completo. O espírito de crítica vem acompanhado de ciúme, de má suspeita, de inveja, tudo isso aí. Terrível, não é? Mais um texto. Quando o povo de Deus for influenciado pelo Espírito Santo. Então, quando isso ocorrer, quando o povo de Deus for influenciado pelo Espírito Santo, vai acontecer, pastor. Manifestará zelo equivalente ao seu conhecimento. Refletirão a luz que Deus tem estado a conceder durante anos. O espírito de crítica será abandonado. Cheios do espírito de humildade, terão o mesmo pensamento e estarão unidos um ao outro e a Cristo. Quando é que o espírito de crítica vai ser abandonado? Quando é que a gente vai parar de criticar um ao outro, seja na igreja, seja na internet, seja em qualquer lugar? Quando o povo de Deus for influenciado pelo Espírito Santo. E aí eu pergunto, você está sendo influenciado pelo Espírito Santo? Será que eu estou sendo influenciado pelo Espírito Santo? Eu oro a Deus para que sim. Para que Ele não me permita ter esse espírito de crítica. Porque o texto diz, olha, quando o povo de Deus for influenciado pelo Espírito Santo, aí o que vai acontecer? Eles vão refletir a luz de Deus e o espírito de crítica será abandonado. Não vai existir mais. Não critiqueis a outros. O espírito de crítica está consumindo as partes vitais do povo de Deus. Como é triste, não é? O espírito de crítica está consumindo as partes vitais do povo de Deus. Não podemos dar-nos ao luxo de acumular entulho. O céu observa a obra que está em andamento de acumulação do entulho de palavras. Que tal se decidirmos nada acrescentar a esta pilha de palavras vãs, tolas e desconsideradas? Temos uma obra soleníssima e sagrada a cumprir. Que obra é essa? Largar o entulho, largar essas palavras frívolas, tolas, desconsideradas, de crítica. Esse é um trabalho solene e sagrado que precisa ser feito. Parar de falar mal, parar de criticar. Ela considera isso um trabalho solene, sagrado. São aqueles que não se acham empenhados nessa obra desinteressada, os que se acham em uma condição enferma, e chegam a esgotar-se com lutas, dúvidas, murmuração, pecados e arrependimentos. Até perderem toda a consciência do que seja a verdadeira religião. Reconhecem que não podem envolver ao mundo. E assim penduram-se às extremidades de Sião, tendo ciúmes mesquinhos, invejas, decepções e remorsos. E ela finaliza dizendo assim, olha, estão cheios de espírito de crítica, e alimentam-se das faltas e erros de seus irmãos. Tem apenas uma vida religiosa despida de esperança, de fé, de sol. Pessoas que se alimentam, gente, isso é terrível. Estão cheios do espírito de crítica e alimentam-se das faltas e erros de seus irmãos. E tem gente que acaba vivenciando isso, sabe? Ele tá ali na espreita, quando é que um vai errar? Errou! Opa! E agora eu vou apontar, eu vou mostrar, vou espizinhar, vou tripudiar sobre o erro do outro. A alegria dele, ele alimenta-se das faltas e dos erros de seus irmãos. A cavilação e a crítica deixam a alma tão destituída do orvalho da graça, como destituídas estavam de chuva as colinas de Gilboa. A cavilação e a crítica deixam a alma tão destituída do orvalho da graça. As pessoas que costumam criticar, falar mal,
não possuem, além de não possuir o Espírito Santo, como nós já vimos aqui, porque a obra do Espírito Santo é fazer com que a pessoa pare, não é? Quando a gente tiver o Espírito Santo, como foi que eu li? O espírito de crítica será abandonado. E aqui diz que, além de não ter o Espírito Santo, a pessoa que... A cavilação e a crítica deixam a alma tão destituída do orvalho da graça. Não tem a graça de Cristo. Gente, olha, eu posso sobreviver nesse mundo sem qualquer coisa, mas sem a graça de Jesus não dá. Eu não quero a minha vida ressecada, seca como um deserto, como as colinas de Gilboa que não tinham chuva. Não, não posso. Eu quero a graça de Cristo, o orvalho da graça de Cristo em mim. Por isso eu tenho que abandonar o espírito de crítica. Agora, está tudo perdido, pastor? Então não tem mais chance, não tem mais jeito? Não, não está tudo perdido. Olha o que diz esse último texto que eu quero ler com vocês. Por vezes, os que condescenderam com o espírito de crítica e condenação arrependeram-se, convertendo-se. Então, Deus os pôde usar para a honra e glória do seu nome. Não é tarde. Não é tarde, não é demasiado longe. Não foi longe demais a ponto da graça, do poder de Cristo alcançar você. Não foi longe. Se porventura ocorreu de você que está me assistindo nessa hora, andou por esse caminho, não é? Achando que estava fazendo certo, porque muitas vezes a gente faz pensando que está fazendo certo. Não, esse é o caminho mesmo, tem que mostrar o erro, que é aparecendo o erro do líder tal, aí a igreja toma providências, porque eu falei com um, falei com outro, não resolveu, então agora eu vou botar na internet que aí agora vai tomar providências. Não, não é assim. Não é assim. Esse não foi o Espírito de Cristo. E quando a gente pare, pensando que está fazendo certo, mas a gente descobre que está fazendo errado, nós temos duas atitudes a tomar. Podemos ser orgulhosos, egoístas e esquecer tudo que foi dito aqui, ou podemos parar, e o que é que diz o texto? Arrependeram-se, convertendo-se. Então, Deus os pôde usar. Deus quer usar. Estamos pode usar. Mas a gente precisa primeiro se arrepender e se converter. Arrependimento, tristeza pelo pecado. Conversão, mudança de sentido. Eu estava indo por esse caminho, agora eu decidi, eu não vou mais. Eu vou voltar atrás, vou dar um passo atrás e vou fazer a vontade de Deus. Não quero mais fazer prosseguir nesse caminho errado. E aí o que vai acontecer, pastor? Quando alguém decide então voltar atrás, Deus vai usar outra vez. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, se você andou por esse caminho, volte. Dá tempo. Dá tempo você chegar e dizer assim, eu quero voltar. Eu quero dar um passo atrás. Eu não quero continuar neste caminho de erro aqui, conforme eu li, não é? Na cavilação, na crítica. Eu não quero andar nesse caminho aqui. Eu quero fazer a obra do Senhor. E Deus pode usar. E Ele quer usar. O problema é que muitas vezes nós é que impedimos o agir de Deus em nossa vida. Quando nós não permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós. Quando nós não permitimos que a graça de Cristo seja abundante em nossa vida. Repito, esse vídeo ele não tem a intenção, essa live não tem a intenção de falar mal de absolutamente ninguém. Mas se ele conseguiu de alguma forma influenciar você para o bem, se esse vídeo conseguiu de alguma maneira, se essa live que nós estamos fazendo aqui conseguiu de alguma maneira fazer com que você reflita e diga assim, não, eu realmente quero uma vida diferente, eu não quero mais fazer isso, eu não vou mais falar mal. E quando você receber um vídeo, né, criticando ou um texto, que seja, não vou passar adiante. A partir de hoje, não passo mais adiante. Nenhuma palavra de crítica, nenhuma palavra de condenação, nada que vá prejudicar. Seja a minha igreja, seja de outra igreja, não importa, eu não quero ser um agente para falar mal dos outros, expor os pecados dos outros. Deixa Satanás fazer isso, não é esse o trabalho dele? Deixa cada um fazendo a sua parte, não é? Eu, como filho de Deus, faço a minha parte como filho de Deus. E deixa o diabo fazer a parte dele. A parte dele não é falar mal, a parte dele não é criticar, a parte dele não é ser acusador dos irmãos. Deixa, porque no final ele vai ser queimado. Agora, se eu quero tomar parte com o que o inimigo faz, aí eu vou ser queimado junto com ele. Eu não quero que você participe disso. Eu não quero que você seja destruído ao final. Eu quero que eu e você estejamos juntos com Jesus na eternidade. Pastor, tudo bem. Não vou mais falar mal. Mas e os problemas que existem na igreja? Ellen White diz assim,
Os problemas existem e hão de existir até o fim do tempo. Não espere que você vai ser o Martinho Lutero da Igreja Adventista, que você vai reformar a igreja. Não. Problemas vão existir até o fim do tempo. E ela diz assim, mas Deus não destrói a sua igreja por causa destes defeitos, destes problemas. Ela ainda tem um texto, é porque eu estou lembrando aqui de cabeça, não coloquei aqui na palestra, mas ela diz, pode haver uma vintena de Judas, mas Deus não destrói o seu povo por causa disso. Há um outro texto onde ela fala, a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece aos passos que os pecadores de Sião serão lançados fora, no joeiramento, na sacudidura. Só que a sacudidura, em nenhum lugar que eu tenha lido, eu já li muito sobre isso, em nenhum texto onde eu li, Ellen White diz que a sacudidura seria provocada por mensagens na internet, por a exposição do pecado dos outros. Quando um líder comete um erro, então publica isso aí na internet, ou quando alguém faz alguma coisa errada, algum irmão, publica na internet que isso vai provocar sacudidura. Não, isso não vai provocar sacudidura. Sacudidura não é provocada por isso daí. Então, a limpeza na igreja, que quem fará é o Espírito Santo do Senhor, ela não se dará pela crítica. Ela não se dará pelo falar mal, sob hipótese alguma. O que vai provocar uma sacudidura? Há muitos textos sobre isso. Depois você pode assistir, tem outros vídeos aqui no meu canal sobre sacudidura, mas ela diz que o testemunho da testemunha fiel e verdadeira, a rejeição do testemunho da testemunha fiel e verdadeira poderá provocar uma sacudidura. O Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas vai também. O mundanismo entrando também provocará. Então, são vários fatores, mas nunca encontrei o criticar na internet. Essa parte não está. Ou seja, essa não é uma obra de Papai do Céu, não leva a sua assinatura, não leva as credenciais divinas. Se você esteve nisso, envolvido com isso até hoje, arrependa-se, volte atrás, Deus quer usar você. Você que tem capacidade, que tem talento, que é inteligente, que pode ajudar a igreja, ajude. Ajude sempre promovendo o bem. Ajude sempre colocando para cima, sabe? E se houver, porque às vezes a gente acha que foi injustiçado, que a gente foi, né? E aí a gente começa a falar mal, mas quando você que está na internet vê um vídeo, às vezes você vê só um lado, mas você não vê o outro. Por quê? Porque dificilmente a igreja... Dificilmente não, acho que nunca a igreja vai expor. Por exemplo, vou só dar um exemplo do que eu estou falando aqui. Por exemplo, digamos que eu, pastor, faço alguma coisa errada, né? Aí a igreja tem que me punir, mas ninguém soube. A igreja tem que, a administração tem que chegar e dizer, olha, Eleazar, o que você fez aqui não dá. Você não pode, por exemplo, continuar sendo pastor. Eu abandonar a obra. Só que a igreja, ela não chega e diz assim, pastor Eleazar saiu da obra por causa disso, vamos fazer uma nota aqui que é para espalhar para todo mundo. A igreja não faz isso. Ela preserva sempre os seus obreiros. Mesmo quando eles erram, ela preserva os seus obreiros. Não é? Então aí depois eu posso sair lá, olha, fui injustiçado, fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo, só que você está ouvindo o meu lado, você não ouviu a realidade. E a igreja nunca vai dizer, ele está falando isso, pois a gente vai dizer então o que foi o verdadeiro motivo porque a gente tirou ele. Não, a igreja não faz isso. E eu digo isso porque eu já participei de mesas administrativas. Me recordo muito de uma situação assim, onde um amigo, uma pessoa que nós queríamos muito bem, precisou ser desligado. Ele tinha ciência dos erros, das faltas, nós estávamos acompanhando ali, vimos também, só que assim, não foi uma coisa que se tornou um espetáculo para todo mundo. E alguns irmãos começaram a questionar. A igreja disse, a administração disse, nós não precisamos expor o colega. Ele já recebeu a punição necessária. Não vamos espalhar para as pessoas. Mas vai ficar dando a impressão de que ele foi injustiçado. Carregaremos esse fardo. Foi o que eu escutei do líder. Nós carregamos esse fardo para preservar a imagem dele. Que coisa, eu fiquei assim impressionado com a atitude dele. E de fato foi o que aconteceu. A princípio estava tudo normal. Pouco tempo depois... a pessoa se revoltou e agora eu vou processar a igreja, quero falar mal. E a gente começou a pensar, disse, puxa vida, né? O líder preservou ele de falar os seus erros e tal, mas agora ele estava voltando-se contra como se ele fosse um injustiçado e tal. É comum isso acontecer? Pode acontecer. Mas pode acontecer injustiça também? Nós estamos num mundo cheio de pessoas falíveis. Eu, como disse, já errei como pastor e ainda posso cometer outros erros. Pode acontecer alguma eventual injustiça? Pode acontecer. Mas eu digo,
a exposição nunca solucionará o problema. Sempre vai aumentar. A crítica nunca vai resolver qualquer tipo de problema. Sempre vai aumentar. E se porventura acontecer qualquer coisa com você, seja você membro da igreja, seja você pastor, seja você administrador, o que for, e eu falo isso olhando para mim mesmo, falo como se estivesse diante de um espelho. Se um problema acontecer e você julgar que você realmente foi injustiçado, você que é um irmão lá da igreja, você achar que o pastor agiu de uma forma que não deveria com você, converse com ele. Não deu jeito, você pode conversar com a igreja. Se não der jeito, conversou com todo mundo que poderia resolver e não resolveu, entrega a ele. Ele pode resolver. E se não for aqui, tenha certeza, no dia que o trono branco for posto nas nuvens do céu, no dia que o Senhor Jesus Cristo descer, todas as coisas serão clareadas, né? Todas as coisas virão à tona. E a justiça será feita. A justiça divina, ela nunca falha. Então, se porventura acontecer alguma coisa com você, aconteceu e você se sente assim entristecido, não joga para frente, não expõe na internet. Isso não vai resolver, não vai ajudar em nada, só vai atrapalhar, só vai fazer com que os incrédulos olhem e digam, aí, ó, que igreja, como essa igreja é. Não. Entrega àquele que tudo pode. Confia naquele que tudo pode. E ele vai resolver a sua situação. E se não resolver aqui agora, fica tranquilo. Um dia você comparecerá diante do trono de Deus com, vamos usar uma linguagem popular aqui, com a alma lavada. E dizer, Senhor, estou aqui. E se alguém foi injusto com você e não se arrependeu, Deus vai trazer o assunto e vai resolver naquele grande dia. Então, não precisamos nos preocupar, não precisamos ficar aí alarmando pela internet. A melhor maneira de resolver os nossos problemas é confiando naquele que de fato pode resolver os nossos problemas. Espero que essa live tenha ajudado você, meu querido irmão. Espero que Deus tenha tocado no teu coração. E se você acha que esse vídeo pode ajudar a igreja, se você acha que esse vídeo pode ajudar o teu irmão, alguma pessoa que você vê que está entrando por esse caminho, compartilhe esse vídeo com ele. Diz, olha, assista até o final. Quem sabe isso pode ser uma bênção para você. Tá bom? Que Deus possa te abençoar, que Ele possa te honrar e que a graça dele possa ser abundante em sua vida.